Boa noite a todos e todas. Meu nome é Cláudia Areias, eu sou secretária-geral adjunta da OAB Santana. Cumprimento a todos os presentes e os que estão nos assistindo e deixo aqui um abraço do nosso presidente, Dr. Peter Aparecido de Souza, um abraço também do nosso vice-presidente, Dr. Oswaldo Correia Vieira, da nossa secretária-geral adjunta, doutora Riva Vaz de Oliveira, e do nosso querido tesoureiro, doutor Olício Sabido Mateus. Hoje é uma alegria muito grande que estamos aqui com esse evento da Comissão de Direito Imobiliário, a qual eu cumprimento e parabenizo a comissão na pessoa da sua presidente, doutora Suzy Paula Duarte Cruz Kleber. E temos hoje um evento muito especial do querido professor Miguel Zain, que vem conversar hoje sobre a advocacia condominial na prática. E parabenizo a comissão também, que vem trazendo temas práticos para a advocacia, que contribui muito. Então, a gente está aqui muito feliz com esse evento, com essa palestra. E sem mais delongas, eu passo a palavra para a presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Santana, a doutora Suzy. Olá, boa noite a todos. É uma imensa alegria, mais uma vez, estar aqui presente, através da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da minha querida OAB Santana, para trazermos mais um tema muito importante. Mensalmente temos palestras e revezamos aí entre o direito imobiliário e o condominial e focamos muito na questão prática, como disse a doutora Cláudia, porque queremos trazer o maior número de informações possíveis aos nossos advogados, principalmente a jovem advocacia. Hoje eu estou muito feliz, muito grata pelo fato de contar com a presença do ilustre nosso colega, doutor Miguel Zain, que é advogado condominialista, palestrante, professor, dá aula em vários cursos, inclusive de pós-graduação em vários estados do Brasil, é um advogado atuante, militante, defende a causa condominial como ninguém, e hoje ele vai falar para a gente aqui daquilo que eu sempre, quem me acompanha lá na comissão, gosto de reiterar, que são os nichos de mercado na área condominial, na área imobiliária, e o doutor Miguel vem trazer para a gente hoje essa forma de trabalhar, a advocacia condominial na prática. Convido a todos a participarem através de perguntas que podem ser enviadas aí pelo chat, a gente vai ler, vai separar, e vamos fazer um bate-papo bem interessante aqui com o nosso mestre. Doutor Miguel, seja muito bem-vindo, muito obrigada. A OAB Santana, o nosso presidente, doutor Peter, os membros da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, estamos todos honradíssimos com a sua presença. A palavra é sua. Olá, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra estar hoje aqui nessa sala virtual, estar na minha casa. Eu tenho uma satisfação enorme, fico muito feliz quando recebo o convite de alguma seccional da OAB. O meu compromisso, na realidade, meu compromisso é com a advocacia, minha bandeira é a advocacia, é o direito condominial. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite da minha queridíssima amiga, colega, Suzy, muito obrigado. Doutora Cláudia Reis, obrigado também, um prazer conhecê-la. Doutor Peter, parabéns aí pelo brilhante trabalho que a Comissão de Direito Condominial e Imobiliário da sua seccional vem apresentando. Então, hoje nós estamos aqui, na realidade, para bater um papo, para falar um pouco sobre o direito condominial, sobre a advocacia condominial, o que o advogado pode fazer, tá? Suzy, posso seguir? Ou tem algum comentário, alguma coisa antes, ou eu posso ficar à vontade? Tem um comentário que eu quero fazer, que eu fui indelicadíssima e não falei disso aqui, ó, uma obra-prima, seu livro maravilhoso que eu tenho, li, reli, tá cheio de anotações e marcações, tá autografado também. Então tá aqui, pessoal, Síntese do Direito Condominial Contemporâneo, do Dr. Miguel,
adquiram, é precioso, uma preciosidade. Pode tocar, Miguel, fala aí, fica à vontade e a gente vai interagindo aqui. Bom, então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a advocacia, né? A advocacia condominial na prática, né? É muito comum os colegas advogados indagarem, mas o que eu posso fazer para um condomínio, né? O que eu posso advogar no condomínio? O que eu posso fazer? Sendo que condomínio só tem assembleia ou fazer cobrança de cotas condominiais. Bom, o direito condominial, ele é muito mais amplo que um condomínio, né? Um pouquinho mais na frente, nós vamos ver que ele tem uma abrangência enorme, num campo muito vasto, né? E o advogado, na realidade, ele é indispensável à administração da justiça, então ele comporta a advocacia em todos os campos. Na realidade, é o advogado que ele postula em juízo, né? É ele que está em juízo quando tem algum conflito. E nos condomínios, né, nós temos notícia, até a própria jurisprudência nos dá conta disso, que há muitos conflitos nessas multispropriedades, né? E a advocacia condominial, então, ela evolui, a advocacia condominial não, a advocacia, ela evolui também com as transformações sociais, né? E o direito condominial, ou a forma de compartilhamento da propriedade, é uma das formas, é um dos fatores que eu sempre falo que veio junto com essa quarta revolução industrial, né? Nesse momento agora, nós estamos em plena quarta revolução industrial, né? Na era do software, na era do compartilhamento, e nós estamos também compartilhando a propriedade. Basta ver que hoje mais de um quarto da população brasileira vive em condomínio, né? As pessoas estão buscando muito mais também fazer o compartilhamento da multipropriedade, né? Isso é fato, né? Agora, para você se apresentar para esse mercado, né? Para você aparecer, para você advogar para esse mercado, é importante você se especializar nessa área, né? Essa área é uma área que ela é multidisciplinar, é uma área que ela converge ou ela conversa com todos os ramos do direito, seja no direito constitucional, seja no direito privado, seja no direito público, ou seja, o advogado condominial, ele tem que se especializar e ele tem que estar pronto para ele se apresentar para essa área, né? Se nós formos dar conta, nós podemos ver da evolução desse direito, desde do Código de 1916, aqui no Brasil especificamente, que silenciou com relação a esse direito, em que pese esse direito, eles estavam emergindo muito na Europa, mas o Código de Bevilacqua, de 1916, ele silenciou, ele não falou muito sobre esse direito. Mas foi com a Lei 4.591, de 64, quando, então, do governo Castelo Branco, em que este presidente, na época, em pleno regime militar, né, o Brasil estava passando por aquele fenômeno do êxito rural, onde as pessoas estavam se direcionando muito mais à cidade. E aí houve muito mais uma preocupação de fazer o melhor uso de ocupação do solo. Foi quando, então, o governo Castelo Branco, então, encomendou a um dos melhores juristas que nós tínhamos na época, o grande Caio Mário, pediu a ele, então, que fizesse uma lei da incorporação imobiliária e dos condomínios, né? Então, o Caio Mário, que, diga-se passagem, é até um conhecimento a mais para esse advogado condominial, isso era uma obra, essa Lei 4.591 de 64, era uma obra monográfica de Caio Mário. Ele tinha feito um trabalho, ou melhor, um trabalho monográfico, onde ele pegou, então, esse trabalho monográfico e fez, então, esse grande anteprojeto de lei que criou, então, a Lei da Incorporação Imobiliária
e a lei dos condomínios, que na época, então, foi denominado os condomínios especial, já que o Código de 1916 tratava, então, dos condomínios gerais, né, que a gente conhece muito bem, que é outro tipo de condomínio, né, que trata-se daquele condomínio voluntário ou aquele condomínio necessário, né? Mas o grande Caio Mário, então, ele fez esse anteprojeto, e esse anteprojeto, então, tramitou nas casas legislativas e virou a grande lei 4.591 de 64, que está em vigência até os dias de hoje. Então, esse advogado que vai advogar, que se propõe a advogar nesta área condominial, ele tem que conhecer essa lei, né, desculpe a palavra vulgar, de cabo a rabo. Ela tem que conhecer toda a lei, né, principalmente dos artigos 1º dessa lei, em que pese dos artigos 1º, do 1º ao 27, ter sido derrogado, né, pelo novo Código Civil de 2002, mas mesmo assim é bom esse especialista ter conhecimento dessa norma, né? Essa norma ficou em vigência por muitos e muito tempo. Né? A partir do artigo 28, trata-se da incorporação imobiliária nessa lei, né? E é no artigo 32 que essa lei, então, ela traz a parte mais importante para os condomínios, é onde ela traz, então, onde fala da incorporação imobiliária, e no artigo 32, na letra J, especificamente, ele traz ali a necessidade das incorporações imobiliárias terem a minuta da convenção. Neste momento, ali, já em 1964, o grande Caio Mário já trouxe a necessidade de se ter um especialista, então, para regulamentar toda aquela vida em sociedade nessas multipropriedades. Naquele momento, ele deu, então, o poder ao construtor de redigir a minuta da convenção daquele condomínio, onde iria reger todos os direitos e deveres, aonde rege, né? Porque esse dispositivo da lei está em vigência até os dias de hoje. Né? Então, a importância da especialização do profissional ter conhecimento dessa lei importante. Essa lei, o profissional tem que ter o conhecimento dela especificamente, até para ele poder se apresentar para o mercado. Em 2002, então, nós tivemos a evolução, o novo código, houve uma reforma no nosso direito privado, né? Houve uma reforma, então, do Código de 1916 e passamos, então, em 2002, que passou até a vigência, o novo Código Civil, aonde este capítulo, onde não era capitulado no Código 16, esse outro tipo de condomínio, dessa lei 4.591 de 64. Então, o legislador, Miguel Reale, na época, então, preferiu trazer, então, essa parte desse direito privado para o interior do Código, onde deu origem aos artigos 1331 ao 1358 do Código Civil Brasileiro. E aí mudaram, então, de nomenclatura. Deixou de ser o condomínio especial e passou, então, a ser o condomínio edilício. Edilício por quê? Edilício porque houve até uma confusão entre os legisladores na época, essa nomenclatura não tem nada a ver, eu já vi algumas figuras aí falando, não, é condomínio edilício porque é edifício, não tem nada a ver. Edilício porque tem relação às ações edilícia, né? É um termo até italiano. E é muito bom a gente falar que esse nosso código de 2002, ele é uma cópia até do Código Civil alemão, né? É um código que ele contrapõe totalmente esse código de 1916. Esse código de 1916 é um código de cunho liberal, né? É um código que foi baseado no Código de Napoleão, né? Ele tinha um cunho muito mais liberal. Esse código de 2002, ele já vem inserido
com os princípios sociais, né? Tanto é que Miguel Reale inseriu alguns princípios, como o princípio da sociabilidade, teoria tridimensional do direito, enfim, e vários princípios sociais, até mesmo a questão da função social da propriedade, né? Esse princípio da função social, melhor dizendo, ele trouxe até para a parte privada, aonde ele fala da função social da propriedade, função social dos contratos, enfim. Então, o nosso código deixou, então, de ter aquele viés de um código mais liberal e passou a ser, então, um código social. Mas isso também atendendo dentro daquele princípio da hierarquia das normas, né? Até porque a nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição social, ela é baseada no princípio social, né? Da sociabilidade. Enfim, então, isso tudo é importante, o especialista ter ideia dessas teorias e dessas normas inseridas nessa legislação, tá? Em 2017, agora, houve uma reforma no direito imobiliário e até mesmo no direito condominial. Até então, nós tínhamos, então, dentro do Código Civil Brasileiro, o condomínio necessário e o condomínio voluntário, né? E o condomínio edilício. Com a REURB, agora em 1917, Lei 13.465, então passou a ser regulamentado, né? E é bom a gente falar que o condomínio edilício no Código Civil Brasileiro, ele só regulamentava o condomínio em edifício, ou seja, em prédios. Ele não regulamentava outros tipos de condomínio, né? E é importante a gente falar também, lembrar que a lei, ela nasce também da jurisprudência e dos usos e costumes. Então, as pessoas começaram a criar condomínios de outras formas, né? Os chamados condomínios com controle de acesso e que não tinha legislação para tanto e que aí era administrado através de associação, mas nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Com essa reforma, um momento muito específico para o direito imobiliário e condominial, em 2017, o legislador, então, fez o REURB. O que é o REURB? O REURB é a Lei de Reorganização Fundiária Urbana, onde ele foi regulamentar algumas multipropriedades e algumas propriedades que estavam, então, no vazio legal, que não tinha lei que a regulamentasse. Então, essa lei importantíssima, ela teve e tem até hoje uma função social, onde ela passa por uma regulamentação dessas multipropriedades, mas ela trouxe também outros tipos de condomínios também, inserido todos eles dentro do condomínio edilício. E isso eu chamo mais uma vez a atenção dos meus colegas advogados, da importância da especialização, porque a partir do momento que você tem a especialização, você passa a saber que existe outros tipos de condomínio e não é só o condomínio em edifício. Então, o que trouxe o REURB? Trouxe o condomínios de lotes, né? O condomínios de lotes, que é totalmente diferente daquele condomínio com controle de acesso. Hoje você pode sim fazer um condomínio de lote com fração ideal, aplica-se totalmente, subsidiariamente, tudo aquilo que se aplica no condomínio edilício, dos artigos 1331 ao 1358 do Código Civil. Trouxe o condomínio com controle de acesso. Esse condomínio com controle de acesso, é importante dizer que ele alterou a lei do loteamento, a lei do parcelamento do solo. E ele veio também até a propósito com o objetivo de fazer uma regulamentação fundiária, porque muitos condomínios eram criados a partir de loteamentos, né? Aqueles condomínios com controle de acesso, aonde através de uma concessão do poder público municipal, aqueles proprietários se reuniam, né, em busca de segurança e requeriam, e requerem até hoje, que pode ser feito isso até hoje, junto ao poder público municipal, a concessão para que eles pudessem fechar aquele loteamento
e ter um controle de acesso. Por que eles requeriam autorização? Porque as vias nesse tipo de condomínio são todas elas públicas. Então, a partir do momento em que você tem essas vias públicas, você precisa pedir a autorização do poder público, né? No caso, a prefeitura. E a prefeitura, geralmente, vários municípios legislaram com relação a essa matéria, e geralmente eles autorizam, né? Existe lei que autoriza. Eu acho que aí, na cidade de vocês, aí deve ter esse tipo, vários tipos. Eu sei que aí em São Paulo tem um monte desses tipos de condomínio, né? Que são os chamados condomínios com controle de acesso. Veja bem, ele é diferente do condomínio em lotes. O condomínio com controle de acesso é aquele condomínio onde as vias são públicas, né? Você precisa pedir a concessão. E nesse tipo de condomínio, qual foi o jeitinho brasileiro que acharam para fazer a administração desses condomínios? Foi através de uma associação, né? Onde criava-se uma associação para fazer a administração desse condomínio. E nós sabemos de muita celeuma, né? Eu preciso pelo menos umas 3 aulas aqui para ficar falando sobre esse condomínio com controle de acesso, aquela questão daquela, entre aspas, aquela malandragem do cara não querer pagar a cota condominial e falar que ele não era obrigado a se associar, até que recentemente agora houve uma decisão aqui do Dias Toffoli, né, aqui do STF, tornando então obrigatório. Se tornou obrigatório a partir então da edição dessa lei 13.465 de 2017, né? Então, veja bem, foi criado, então, o condomínio de lotes, condomínio com controle de acesso, direito real de laje. Direito real de laje, também ele veio com uma função social, sobretudo para regulamentar aquelas propriedades nas favelas, né? Geralmente é comum nas favelas o proprietário da superfície fazer a edificação, aí ele cede a outra parte para um filho que constrói na parte de cima e veio o terceiro e constrói outro pavimento, tá? Então, essa lei veio para regulamentar também e para atender e para incluir essas pessoas também, ela veio para regulamentar esse tipo de moradia, que dessa forma aqui também né, vários condomínios. Então, tem 3 proprietários, ali já é um condomínio. Ela trouxe essa regulamentação aonde é possível esses proprietários irem no cartório e, com base nessa lei, fazer, inclusive, a individualização da matrícula. Cada unidade dessa passa a ter, então, uma matrícula diferente, né, aonde você pode individualizar também a água, a luz dessas propriedades, né? Mas o legislador deu também uma possibilidade dos municípios legislarem também para que se pudesse construir dessa forma, do direito real de laje. Por exemplo, o município aí de São Paulo, né, ele já legislou, com base nessa lei 13.465 de 2017, aonde o município de São Paulo ele já concedeu ao cidadão o direito de construir em lajes até, eu não lembro se é 4 ou 6 andares, né? Eu não sei se é 4 ou 6 andares. O município, por exemplo, de Balneário Camboriú, lá eles já foram um pouquinho mais ousados. Eles já pegaram a lei e passaram até então, o construtor ele tem autonomia de construir até 12 andares. Mas e aí? Você deve estar se perguntando, tudo bem, Miguel, mas qual é a novidade? Eu já poderia construir até 10 andares, 5 andares? Sim, você poderia construir com base na lei 4.591 de 64. Né? Ali você teria que fazer uma incorporação imobiliária. Com base nessa lei 13.465 de 2017, você não precisa fazer a incorporação imobiliária. Você pode construir em laje e fazer a individualização das matrículas com o simples fato de você fazer
ali o desenho, obviamente, o desenho, todos os projetos, através de um engenheiro, você pode chegar no cartório e falar, olha, eu quero fazer um condomínio aqui através do direito real de laje. E você passa, então, a individualizar essas matrículas. Isso aí é mais uma novidade para o direito condominial, que o especialista ele tem que ter conhecimento disso aí e também se apresenta como um nicho de mercado para o advogado. Então, nem tudo é só o condomínio em edifício, em prédio. Há um mercado enorme a ser explorado pelos nossos colegas advogados. Essa lei do REURB ainda trouxe também o chamado condomínio urbano simples. O condomínio urbano simples é aquele condomínio onde o proprietário tem um lote, digamos aqui, tem um lote de 15 metros de frente por 30 de fundo. É mais ou menos o padrão de lote no Brasil. 15 de frente, ou 13, ou 11, mas o mais ou menos é 15, um lote que se preza mais ou menos em torno disso aí. Então, muitos proprietários, o que eles resolvem? Às vezes eles não têm condições de construir fazer uma incorporação imobiliária, mas ele pode fazer 3 casas germinadas, né? Não tão germinadas, mas ela tem que ter uma divisão mínima de um corredor no mesmo terreno. E ali você pode, então, denominar um outro tipo de condomínio, que é o condomínio urbano simples, né? Isso é muito comum também, né? Isso veio para regulamentar essas casas que são construídas germinadas em muitos lugares assim, mas também para como mais um nicho de mercado, né, que se apresenta tanto para o construtor, como para o engenheiro, como para o corretor e até mesmo para o advogado condominial, né, que você pode passar isso para o seu cliente. E agora, em 2018, então, mais um outro tipo de condomínio, que é o condomínio em multipropriedade. Que maravilha é esse tipo de condomínio, né? Esse tipo de condomínio, ele não é conforme os outros condomínios que eu acabei de falar, que trata-se de fração ideal. Esse condomínio, ele trata-se de fração de tempo, né? Esse condomínio é o chamado time sharing. Esse condomínio, ele teve origem ali no direito americano e ele acabou se expandindo muito para regiões turísticas, né? É muito comum hoje, na América Central, você encontrar grandes condomínios, grandes resorts. No Brasil, hoje, já está se expandindo, ou seja, o construtor ele sempre caminha um pouco na frente, né? Somente em 2018 que saiu essa lei da multipropriedade. Porém, já havia construções em vários lugares no Brasil, né, dessas multipropriedades. E essa multipropriedade, hoje, ela se apresenta também como um nicho muito importante para o advogado. Você pode pegar por exemplo, dentro do condomínio em edifício, por exemplo, você pode pegar uma unidade do condomínio e transformar ela em multipropriedade, né? A partir do momento que você transforma ela em multipropriedade, é importante a gente falar, você não pode mais retornar ela ao status anterior. Mas para você transformar ela em multipropriedade, tem que ter autorização na convenção condominial. Então, tudo isso o especialista ele tem que ter conhecimento para que ele possa passar para os seus clientes. Eu, por exemplo, nesse momento aqui no meu escritório, eu estou com 6 minutas de convenções para fazer de incorporadores que vão lançar condomínios. Eu já estou inserindo, já conversei com esses incorporadores, se eu poderia inserir essa cláusula, caso algum condômino lá na frente quisesse transformar a sua unidade em multipropriedade. É óbvio que o incorporador vê isso com bons olhos, porque é mais uma opção que ele vai dar para quem está comprando aquela unidade em condomínio. Então, todos esses conhecimentos, pessoal, eu estou passando para vocês a importância da especialização. É óbvio que hoje nós estamos aqui num bate-papo, eu estou falando rápido, mas você passar a ter o conhecimento, né, desde o código de 1916, que você vai saber que esse código era um código muito mais conservador, muito mais liberal,
que você passou pela Lei 4.591 de 64, onde houve essa necessidade de fazer essas multipropriedades, que você chegou no Código de 2002, que mudou totalmente o conceito do Código de 1916. Ele passou, então, a ser um código social. Para que serve tudo isso para o especialista? Serve para você ter o conhecimento a hora que você vai redigir as cláusulas de uma convenção, né? Uma convenção, ela tem que ser feita por um especialista, por alguém que tenha conhecimento prático. Você não pode simplesmente fazer como hoje, né? Muitas administradoras fazem aí, deixa a cargo daquelas meninas ou daqueles meninos estagiários que vão, fazem um copia e cola e fala, pronto, a tua convenção já está totalmente atualizada. Tá nada, você tem que saber, ali é um momento de você legislar. Então, o especialista nessa área, o advogado que se propõe a advogar nessa área, ele tem que ter esse conhecimento. Então, há importância, então, nesse momento, da especialização, tá? Essa especialização é muito importante. Miguel. Pode falar. Pegando um gancho aí no que você falou acerca da convenção, que ela deve ser elaborada por quem tem o conhecimento técnico, eu gostaria que você falasse do projeto de lei, o 1513 de 2021, que você encabeçou aí pela Comissão do Mato Grosso, Direito Condominial, que também é uma preocupação, né, com a atuação, com o mercado de trabalho para o advogado, porque todos sabemos que a nossa profissão tem sido muito desvalorizada, né, principalmente, falo mais da área condominial, porque é onde eu atuo e milito também há muito tempo, e hoje temos aí especialistas em tudo, inclusive em direito sem formação, né? Somos advogados, sabemos tudo, mas não ficamos lá nos bancos da graduação, da pós-graduação, dos inúmeros cursos, palestras e assim por diante. Então, é de suma importância que, além de toda essa abrangência que a gente tem para atuar, como você bem explicou, temos que ter capacitação, né? Então, fala um pouquinho desse projeto de lei, porque eu acho muito importante, e depois a gente volta lá para os comentários do chat, por favor. Suzy, muito bem lembrado. Essa parte eu vou só te pedir, eu vou falar um pouquinho mais no final. Ele está lá mais no final do nosso bate-papo. Eu vou falar assim do PL, do importante PL 1513. Inclusive, agora, sexta-feira, nós vamos ter uma super live, aqui pela UAB do Estado do Mato Grosso, onde o doutor Alfredo Scaff, aí de São Paulo, foi quem conseguiu emplacar esse PL, fazer com que ele virasse um projeto de lei, e ele vai dar uma palestra para a gente, e vai estar vários colegas advogados mesmo do Brasil, inclusive você é uma das convidadas que está representando lá a Advocacia Condominial do Brasil, vai estar lá para a gente fazer um comentário sobre esse importante projeto de lei, né? Mas eu vou falar assim um pouquinho. Vou seguir aqui e vou falar mais no final. Perfeito. Bom, mas veja bem, Suzy, e aí? O cara tem especialização, então ele já conhece o Código de 16, ele conhece a Lei 4.591 de 64, ele já sabe que o artigo 32, letra J, tem que fazer a minuta da convenção, o Código de Miguel Reale, que tem todos aqueles princípios da socialidade, da sociabilidade, o princípio da função social, enfim, que prevalece muito mais o interesse do coletivo, ele se sobrepõe ao interesse do particular, tudo isso aí é Estado social, viu, gente? Principalmente nesse momento que nós estamos nessa guerra ideológica no Brasil, é para vocês entenderem que a legislação também ele tem a questão, né, do Estado liberal. O Estado liberal não, primeiro vem o interesse do particular, para depois vir o interesse da coletividade. No Estado social, não. Primeiro vem interesse social, depois do particular. Isso é questões ideológicas que eu não quero entrar, mas eu quero simplesmente falar para vocês que existe também isso nas normas, né? O Código de 16 era mais liberal, já o Código
de 2002, ele é mais social, né? Então, esse especialista precisa conhecer, e ele precisa saber que há um novo direito condominial, também há um novo nicho de mercado que ele pode oferecer isso para os seus clientes. Mas e aí? Esse advogado, principalmente esse colega recém-formado, agora esse jovem advogado, como que ele vai se apresentar para o mercado? Como que ele vai penetrar nesse mercado? Bom, hoje nós estamos em plena quarta revolução industrial, né? Eu acabei de falar, estamos na era do software, da inteligência artificial, então você precisa fazer muito bom uso. Primeiro, você precisa fazer uma gestão no seu escritório e você precisa saber o momento atual que você está vivendo, né? Hegel já falou isso há muitos anos atrás, né? Ele falava assim, todo tempo é tempo de legislar, desde que você tenha noção do tempo, né? E isso muito eu falo, quando você vai fazer uma convenção, por exemplo, ou um regimento interno, você tem que colocar aquelas normas convencional, por exemplo, nos dias atuais. Hoje nós, por exemplo, nós estamos falando de assembleia virtual, né? Hoje nós estamos falando em notificação por WhatsApp, por e-mail. Quando você for fazer uma convenção, por óbvio, você tem que transplantar essa novidade para esses instrumentos. Você não pode, é incabível você, por exemplo, colocar a notificação de todos os condôminos através de carta por AR. Né? Hoje nós já temos que colocar através do endereço eletrônico. Então, vamos parafrasear Hegel, todo tempo é tempo de legislar, desde que você tenha noção do tempo. Então, o jovem advogado, o advogado condominialista, o condominial, ele tem que saber o momento atual que ele está vivendo. Né? Nós estamos vivendo na era do compartilhamento. Como eu vou aparecer para o mercado? Vou sair de porta em porta, batendo lá na portaria dos condomínios? Vou lá? Claro que não. Você primeiro tem que fazer uma gestão no seu escritório, você tem que criar conteúdos, usar as suas mídias sociais, que estão aí democratizando tudo, estão dando visibilidade para todas as pessoas, né? Enfim, você tem que usar isso a seu favor, isso a favor da sua profissão. Produza artigos informativos sobre o que você está fazendo, né? Sane algumas dúvidas, né? Obviamente, você não pode sair fazendo consulta jurídica, que daqui a pouco a OAB está te processando aí por questões éticas, mas você pode tirar algumas dúvidas, né? E isso, cada vez mais, você vai aparecendo para o mercado. Você tem que aparecer, mostrar que você é um especialista, você tem que mostrar que você tem o conhecimento. Se você está querendo advogar para a consultora, então vamos fazer alguma mala direta para as construtoras, vamos mandar, né? Procure participar de grupos de WhatsApp, de síndicos, de condomínios, falem alguma coisa, preparem alguma palestra, né? Esse mercado hoje é um mercado totalmente em ascensão, né? Hoje, muitos advogados aí estão se apresentando para esse mercado, né? Muitos advogados são professores. Se você quer ser um professor, estude, especialista, se especialize, melhor dizendo, né? Há uma dificuldade, viu, Suzy, muito grande para você fechar grade, escuta só, grade de professores. Você sabia disso? É verdade. Que a grande parte dos especialistas que tem no mercado hoje aí, sequer tem uma especialização. É verdade. Tem gente grande, famosa aí, que não tem uma especialização, sequer em direito imobiliário. Tá? E estão falando em condomínio, isso. Então, quer dizer, há um mercado muito aberto, se você quiser partir para a docência, e há várias instituições vendo que esse mercado há um interesse muito grande, né? Por isso, muitas vezes, Suzy, que aí aparece, né, esses trapaceiros que aparecem aí, começam a vender serviço, segurança jurídica, cara que não tem nem formação em direito, né, muitas vezes é um técnico lá em informática, ou é formado só em administração e está dando aula de direito, como nós já vimos assim. Mas, enfim, é um mercado que está aí para todos. Você pode partir para a docência, você pode ser um advogado, você pode advogar para várias pessoas, vários atores nesse mercado. Como, por exemplo, você pode advogar primeiro, né, para a construtora.
Mas o que, que eu vou fazer na consultora? Você pode acompanhar todo o condomínio, ele nasce de uma incorporação imobiliária, né? Lá na Lei 4.591 de 64, quando você vai fazer uma incorporação imobiliária, se você é especialista nessa área, você já pode acompanhar ali. Ali você já pode vender o serviço de acompanhamento na parte jurídica da incorporação imobiliária. Porque a incorporação imobiliária, hoje, nós temos uma ideia errônea que precisa tão somente de um engenheiro. E não é. O engenheiro ele vai fazer a parte da engenharia, a parte da individualização, vai descobrir a fração ideal daquele condomínio, ele vai fazer a individualização das áreas das unidades, ele vai falar o que é área privativa, o que é área comum, né? Vai fazer a divisão, onde que estão as prumadas, onde que está a parte elétrica, onde que está o telhado, enfim, ele vai trazer todo aquele memorial descritivo daquele condomínio. Mas e a convenção, quem que vai fazer? Por óbvio, quem tem que fazer é um especialista, é um advogado. Mas e hoje, quem que está fazendo isso aí? Pode ter certeza que são muitos engenheiros que estão fazendo copia e cola, né? Então, para isso, nós precisamos nos especializar e nos apresentar para as construtoras. Falar para as construtoras que você está trazendo ali para elas, naquele momento em que você está lavrando aquela minuta da convenção, você está trazendo uma segurança jurídica para ela. Ah, mas que segurança jurídica que eu vou trazer para a consultora? Por exemplo, se na convenção você abre um capítulo lá, falando que o síndico, a partir do momento em que ele recebe a área comum, com base na NBR 5674, ele tem que fazer a manutenção predial todo ano através de um engenheiro, né? Manutenção do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano. Ah, mas isso é interessante? Claro que é interessante, porque a partir do momento em que você obriga aquele síndico, aquela coletividade, fazer a manutenção naquele condomínio, por óbvio, ninguém vai te infortunar futuramente por vícios construtivos. Por quê? Qual é o meius operandi hoje nesse grande mercado imobiliário? O incorporador, geralmente, quem faz a convenção é um copia e cola lá com o engenheiro, entrega-se a edificação para o síndico não tem conhecimento nenhum, ele não sabe nem o que é NBR 5674, ele não sabe o que é NBR 16280, NBR de reforma em condomínio, né? Essa NBR importante, ela veio à tona, a BNT fez essa NBR após o edifício Liberdade vir abaixo lá no Rio de Janeiro. Então, tudo isso são essas segurança jurídica que você, advogado, vai vender para o construtor que você é capaz de fazer isso aí, né? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, Suzy, né, a indústria automobilística, ela nos dá uma lição enorme. Você vai numa concessionária comprar, primeira coisa que o vendedor chega e mostra para você, ó, aqui eu tenho o manual do proprietário, viu? O senhor tem que vir fazer a troca de óleo, a revisão de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, não sei quantos mil. Por que a indústria automobilística faz isso? Porque a partir do momento em que você começa a cuidar do teu automóvel, você não vai voltar ali reclamar por vícios. Então, a indústria da construção civil, ela tem que mudar isso também. E nós, advogados condominiais, nós temos que alertar esse incorporador. Falar, o que eu estou te vendendo aqui é segurança jurídica. Eu vou evitar, eu vou fazer uma advocacia preventiva para você, eu vou colocar na convenção que o síndico, o administrador desse condomínio tem que fazer as manutenções, por exemplo. Por exemplo, reforma. É muito comum, né? Você entrega a edificação, entregou, você está morando no apartamento 302, mas o proprietário do 303, acima do seu, começou uma reforma. Quebrou tudo, e bem em cima do seu quarto tinha um banheiro, ele quebrou tudo, fez uma banheira, fez um encanamento mal feito, e começa aquele vazamento. Aí começa o vazamento, você não sabe de quem que é a culpa. Ah, é do condomínio, é do construtor, ou é do cara que fez a reforma em cima? Se você seguir, colocar na convenção que toda reforma dentro do condomínio tem que seguir o que determina a NBR 16280, você não vai ter problema.
Isso, pelo menos o construtor, você advogando para construtor, você vai estar prevenindo conflitos para ele. Então, é isso que o advogado condominial, condominialista, tem que vender a hora que ele vai fechar um negócio com uma construtora, vai vender segurança jurídica para ele. Eu, quando vou vender os meus serviços nesse lado, eu falo, não, estou te vendendo segurança jurídica. Você vai me contratar, você vai me agradecer, porque você não vai ter problema. Ou seja, o dia que você tiver um problema, que alguém vir com algum problema, que muitas vezes tem esses advogados também que conhecem tão somente o artigo 26, 27 lá do Código do Consumidor e acham que tudo que acontece em condomínio, numa edificação, é culpa do incorporador, né? Então, alguém vir acionar você por vícios, por exemplo, você vai falar, não, peraí, a convenção condominial diz que você tinha que fazer a manutenção, você não fez? O que diz o STJ? A falta de manutenção é causa de perda de garantia. Então, ali você está seguro, né? Você fez uma reforma, você não seguiu a NBR 1680, que está aqui na convenção, o problema não é meu, o problema é do condomínio, resolve o condomínio. Neste caso, você advogando para uma construtora, né? Então, o nicho é enorme para você se especializar desde a área da parte da incorporação imobiliária, fazer a entrega daquela edificação, é outro momento importante também para o construtor, quando ele está entregando aquela edificação, né? Assembleias de instalação. Assembleia de instalação é coisa de profissional, é advogado que tem que fazer, que tem que lavrar aquela ata, não é a administradora, não é o escritório de contabilidade, eles não são preparados para isso, eles não sabem redigir uma ata, ou redigem, fazem copia e cola, somos nós, advogados especialistas. Agora, para isso, precisamos nos especializar, precisamos nos mostrar para o mercado que nós estamos vendendo a segurança jurídica, a implantação naquele condomínio é outro papel que o advogado pode, acompanhado da administradora, fazer a implantação. Olha, quando você começou essa incorporação imobiliária, lá atrás, você contratou um excelente arquiteto, um excelente engenheiro, você mentalizou para essa edificação que ela iria trabalhar dessa forma aqui. Então, eu quero saber quem é o gestor desse condomínio. Como vai ser o serviço de portaria, né? O zelador aqui conhece onde que está todas as máquinas, as bombas aqui, houve treinamento, não houve? Então, tudo isso aí é nicho para o advogado, para ele advogar, o advogado condominialista, para ele advogar para a construtora. Já ele advogando, por exemplo, para uma administradora, ele pode fazer o papel também. Lembrando, ele tem que advogar para a administradora, ele não pode pegar serviço em conjunto, porque senão ele fere a ética, né? Ele vai lá para o TED, para o Tribunal de Ética, né? Não pode fazer isso, mas ele pode advogar para a administradora, pode orientar a administradora o que pode, o que não pode, orientar, às vezes, muitas vezes, aquele serviço de fazer uma assembleia, pode acompanhar lá para lavrar a ata, esse serviço é serviço de advogado. O advogado tem que fazer, não é aquele pessoal. Se você que é síndico, está nos assistindo agora, você tem que exigir um especialista na sua assembleia, né? Hoje, inclusive, um dos nichos, muitos advogados, principalmente agora com essa questão agora aqui da pandemia, que tivemos que fazer muitas assembleias virtuais, muitos advogados foram acionados para fazer puramente simples assembleia. Eu fiz várias, porque as pessoas não sabiam fazer assembleia virtual. O meu escritório estava preparado para fazer isso. E nós fizemos várias, assembleia totalmente virtual, fizemos assembleia híbrida, né? Enfim, é outro nicho para a advocacia. Você pode advogar para as administradoras, ou você pode advogar diretamente para o condomínio, né? Hoje, se você pegar, por exemplo, fizer uma leitura do artigo 1348, o síndico que pegar e fazer uma leitura do artigo 1348, ele corre, viu? Porque a responsabilidade civil e criminal dele é enorme, enorme. Principalmente quando você pega ali o artigo 1348, inciso 5º, onde diz que o síndico ele é responsável pela guarda e a manutenção da área comum e do serviço de terceiro. Então, quer dizer, aquele serviço de terceiro, se você faz uma empreitada de uma restauração de uma fachada,
e aí você deu bobeira, não fiscalizou se o cara estava ou não com equipamento de proteção individual, os chamados EPI. Aí o cidadão vem à tona lá de cima, lá, cai e morre. O condomínio responde. Você tem a obrigação ali de fiscalizar. Você é um fiscal. O síndico responde. E quem vai responder criminalmente é o síndico. Crime doloso. Crime culposo, melhor dizendo. Você deixou de fiscalizar. Então, veja bem, a responsabilidade civil e criminal de um síndico é enorme. E dentro desses princípios que nós falamos hoje, é muito bonito, né, Suzy e doutora Cláudia, a gente fala, né, temos que administrar os condomínios com os princípios atinentes à governança, ao compliance, é bonito isso aí, né? Mas quem que está fazendo isso? Nós temos que começar a colocar isso em prática. Quando você fala em governança, em planejamento, em transparência, ali comporta os auxiliares de administração. E quem são os auxiliares de administração? Obviamente, um dos auxiliares de administração é a assessoria jurídica. É muito importante. Mas essa... Só para eu fazer um comentário aqui, é muito importante você falar isso, porque, infelizmente, a gente sente aí na rotina a resistência dos síndicos, né, em contratarem o advogado. Eles acham, eu não sei, eu creio que ainda seja cultural, o brasileiro tem aquela coisa de procurar o advogado quando ele já tem o problema, né, ele não procura de forma preventiva, e eu sinto muito a resistência dos síndicos nesse sentido. Eles se orientam com os gerentes de administradora, né, hoje com o Dr. Google também, e tem resistência em procurar um advogado, né, porque o advogado é caro, porque é custoso, mas eles não entendem a quantidade de problemas que podem ser evitados com uma consultoria jurídica bem feita, né? Ele vai fazer uma reforma, como você mencionou, a NBR 16280. Não adianta ele contratar o senhor Beltrano, que é o faz tudo. Ele vai precisar de um engenheiro, ele vai precisar de um arquiteto, ele vai precisar do escopo dessa obra. Então, eu costumo dizer, o condomínio, ele é multidisciplinar, né? Ele precisa de um advogado, ele precisa de um engenheiro, de um arquiteto. Hoje já temos até os especialistas aí em mediação, conciliação da área condominial, tem até psicólogo, né? Então, eu sinto muito isso, Miguel, essa resistência ainda dos síndicos em chamarem o advogado para trabalhar em todas as áreas, inclusive na preventiva, com análise de contrato, a construtora para fazer uma convenção bem feita, e quando vai fazer a instalação, quando vai fazer a entrega, analisar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi vendido, e assim por diante. Então, eu gosto de chamar a atenção para isso também, que realmente nós temos um nicho de mercado muito grande e precisamos cada vez mais demonstrar o quanto o síndico, a responsabilidade dele fica maior se ele não se cerca de profissionais técnicos habilitados. Verdade. A cada momento que a gente passa mais, nós estamos vivendo, na grande realidade, Suzy, um momento de quebra de paradigma, né? Nós estamos saindo desse momento de um amadorismo, né? Onde nós tínhamos aqueles síndicos moradores, hoje nós temos vários síndicos moradores que estão se especializando, né? Estão se especializando, estão fazendo cursos, né? Eu acho que muitos cursos livres, né, são bem-vindos, né, para conhecimentos. Nós temos vários cursos livres aí de carga horárias não relevantes, né? A única coisa, às vezes, até que eu falo desses cursos é que eles não são profissionalizantes, né? Porque a gente tem que combinar também que ninguém começa um curso num final de semana, numa sexta-feira, amador, e chega segunda-feira com diploma, já sou profissional. Isso não existe, não é legal e não tem. É um curso livre, como outro qualquer, mas eu abomino esse pessoal que vende esses cursos de forma temerária. Eu já vi várias pessoas, por exemplo, alguns porteiros de condomínio, zelador, que falam, não, pega todo o dinheirinho dele e vai lá investir num curso de final de semana porque ele quer ser síndico profissional. Coitado. Né? Você está enganando a pessoa, sendo que, na realidade, ele não vai ser um síndico profissional. Mas
Veja bem, o mercado está mudando, né? O mercado está mudando e o síndico, ele precisa, sim, dos auxiliares, até inclusive quando eu vou fazer as convenções, eu abro um capítulo lá da administração do condomínio, a gente põe que cabe, sim, a um síndico, com base no artigo 1347, um síndico que poderá poderá não ser condômino, né? É isso que está no artigo. Ou seja, ali ele admite um síndico profissional. Mas e aí, o síndico profissional pode ser qualquer um? Claro que não. Primeiro, eu ponho ali a lei da ficha limpa, tem que ser um cara que vai, primeiro, ele é profissional? Qual é o curso que ele fez? Qual é a carga horária que ele fez? Qual é o conhecimento que ele tem? Né? Cadê as certidões negativas dele? Ele está respondendo algum processo ou não? Como que está? Ele está negativado, porque hoje, se um síndico tiver um Serasa, um SPC, ele não consegue, muitas vezes, fazer movimentação bancária. Então, isso é uma das coisas que a gente coloca na convenção. Outra coisa, na parte da administração, dos auxiliares da administração. Primeiro, eu vou contratar uma administradora. Quem é o administrador responsável por essa administradora? Porque hoje no mercado nós temos um monte de gente cometendo, não tenho nenhum medo de falar, estelionato. Tem um monte de gente fazendo estelionato, vendendo uma coisa que não é. Vendendo uma coisa que não é. Tem muitas administradoras, entre aspas, que não tem um administrador responsável. Né? Então, veja bem, primeira coisa, é uma administradora, quem é o administrador responsável? Certo? Segundo, um advogado. Esse advogado, ele não pode ter vínculo, o advogado é cargo de confiança. O advogado ele não pode ter vínculo com a administradora, porque se a administradora cometer qualquer ilícito ali, e é bom a gente dizer que no artigo 1348, lá no inciso, no parágrafo 2º, diz o seguinte, que o síndico ele pode transferir partes da administração para uma administradora, atos de administração, melhor dizendo, não lembro de cabeça, enfim, ele pode transferir. Mas e quando ele transfere? Será que essa administradora não comete algum ilícito também? Claro que comete. Eu já tive ação aqui no meu escritório que eu tive que entrar com ação contra a administradora, deixou de recolher vários impostos, o condomínio era substituto tributário, eles tinham a obrigação de fazer a retenção do ISS, não fizeram. Quando vê, chegou uma notificação da prefeitura, uma conta enorme para o condomínio pagar. Quem que tinha que fazer essa retenção desse ISS, sendo o condomínio substituto tributário? Olha só como o direito condominial ele conversa com várias outras áreas. Isso é parte tributária. Você tem que saber o que é substituto tributário. E a municipalidade ela pode, muitas vezes, eleger determinado condomínio como substituto tributário. O que quer dizer isso? Substituto tributário. Você tem que reter aqueles impostos sobre o serviço e passar para a municipalidade todo mês. O que esse condomínio não estava fazendo? Ele estava pagando e não estava retendo nenhum tipo de tributo. Aí chegou um belo dia, o condomínio não passava, chegou a conta para o condomínio, falou, tem várias notas aqui de prestadores de serviço que estão falando que prestaram no seu condomínio e não prestaram, e vocês não nos passaram. Ou vocês estão fazendo apropriação indébita com o nosso tributo, ou vocês não reteram. Aí o que aconteceu? O condomínio não reteu. O que teve que fazer? A Assembleia Geral de Condôminos, rateio de despesa, uma cotinha extra e pagar. Você entendeu? Erro de quem? Da administradora. Então, quer dizer, você tem que saber quem é administrador ou escritório de contabilidade, quem é que está trabalhando. E a partir do momento, se você tem um advogado vinculado a essa administradora, entre aspas, a esse escritório de contabilidade, por óbvio, ele não vai falar isso para você, não, síndico. Por óbvio, ele vai chegar lá na Assembleia de Condôminos, ele não vai falar. Ele não vai falar, porque ele deve fidelidade à empresa que colocou ele lá. Então, o advogado é cargo de confiança, o síndico tem que ter um cargo de confiança dele. Inclusive, eu coloco isso nas convenções, que o síndico, eu só ponho um patamar, o valor ele pode contratar até tanto, né? Porque eu também já vi um determinado condomínio aí, onde tinha uma colega nossa, viu, Suzy? Tem umas coisas também aí que é feito por uns colegas nossos que são meio hard também, né? Ela estava como síndica lá e ela contratou o pai dela lá pagando uns 10 salários mínimos num condomínio aí. Pô, absurdo, né?
É É lógico. absurdo. Tem os preços, o preço normal que você cobra por acesso totalmente fora, né? Não tanto assim também, por uma assessoria num condomínio. Enfim, então a gente geralmente coloca um patamar, né, para o síndico contratar aquele advogado, né, aquele advogado que não tem vínculo nenhum, mas que seja especialista, mas que conheça de tudo na área, né? Outro auxiliar importante também da administração é o engenheiro. O síndico, por exemplo, ele é obrigado a fazer toda a parte de manutenção predial, né? Inclusive, ele tem que elaborar um plano de manutenção predial daquela edificação. NBR 5674 dá conta disso aí. Você vai fazer a limpeza de caixa d'água, para-raio, enfim, os elevadores, você tem que fazer as manutenções e determinada edificação, que já passou um tempo, você tem que fazer a inspeção predial também, né? E é importante que a gente fale também que agora saiu a norma de inspeção predial, 16747. Recentemente saiu essa norma, parece que agora em 2019, alguma coisa, 2020, né? A partir de maio do ano passado. Maravilha, olha, quem sabe, sabe. Então, veja bem, essas normas aí, Suzy, eu já coloco nas convenções que o síndico tem que pegar, ele tem que pegar e fazer também essas inspeções, né? E nem todos os municípios têm essas leis, mas já existe já existe essa NBR, né? Então, veja bem, olha a importância que você pode ter, você pode advogar, nós já falamos aqui para a construtora, para as administradoras, já falamos para os condomínios, o que mais que nós podemos fazer para o condomínio? Podemos fazer cobrança para o condomínio. Mas e aí, nós estamos podendo fazer as cobranças para o condomínio? Claro que não, né? Agora está complicado para a gente fazer, inclusive nós vamos fazer uma live daqui uns dias, nós temos agora as chamadas antecipadoras, né? As antecipadoras estão aí com olho grande nesse mercado, quer dizer, eles estão pegando toda a carteira. É óbvio, né, que é uma brincadeira que eu fiz aqui, mas a gente pode sim advogar para os condomínios, fazendo a parte de cobrança, cobrando os inadimplentes. Uma das obrigações do síndico, lá do 1348, é cobrar o inadimplente. E aí, se o síndico tem um advogado, tem uma assessoria jurídica, ele pode fazer isso. Inclusive, o código agora civil de 2015, ele tornou a cota condominial um título executivo. Então, quer dizer, facilitou muito a ação, né? Você pode entrar com uma ação de execução e a lei já dá o prazo de 3 dias para pagar, sob pena de penhorar algum bem seu, né? Inclusive, você pode pedir para protestar, pode pedir para negativar, tudo na própria ação. Então, veja bem, um mar de possibilidade para o advogado condominial para ele trabalhar. Agora, realmente nós estamos tendo alguns problemas com essas antecipadoras de receita, onde eles vêm trabalhando, fazendo uma reserva de mercado, trabalhando de forma um pouco errada, mas nós vamos falar isso no momento mais apropriado, não agora, e a OAB tem que até, inclusive, tomar algumas medidas com relação a essas empresas, né, que vêm tolhendo aí o direito dos advogados, né? Mas, por último, o melhor cliente que você pode ter, quem é? Os 70 milhões de pessoas que vivem em condomínio, né? Eu, por exemplo, advogo aqui no meu escritório para muitos condôminos, né? Muitos condomínios aí onde tem aquelas convenções desatualizadas, que não fazem a notificação de todos os condôminos, conforme determina a convenção, ou que impede, muitas vezes, um inadimplente de usar uma área comum, tentando usar da força, ou que, muitas vezes, aplica multa num condômino, sem oferecer a notificação prévia, enfim, todos esses condôminos que têm esses problemas nos condomínios, eles precisam de quem? De um advogado especialista em direito condominial. Então, a partir do momento em que você se apresenta para o mercado como um especialista na área, que você tem o conhecimento, por óbvio, essas pessoas vão te procurar. Eles vão lá no Google, sim, vão procurar. Eu sou muito consultado a nível de Brasil. Por quê? Porque eu tenho eu faço uma preparação, e eu falo para você, meus colegas advogados, você pode fazer isso também, né? Prepara um canal do YouTube, fala alguma coisa, traga um pouquinho de informação, mostra o seu conhecimento,
né? Em vez de você estar lá na praia, ficar postando que você está comendo um camarão, posta alguma coisa sobre direito condominial, põe lá, ninguém quer saber da tua vida. A propósito, às vezes isso gera até inveja para o outro. Fala, pô, o cara tá lá na praia, põe alguma coisa lá de conteúdo informativo, pô. Né? Ninguém quer saber da tua... Ah, comprei um carro novo, um relógio novo. Isso aí só vai trazer inveja para você. Agora, se você postar alguma coisa de informação sobre a sua profissão, sobre o seu conhecimento, pode sim trazer alguma possibilidade de trabalho para você. E Tá? só Então, para pessoal... acrescentar, Miguel, é importante aí no que você disse do síndico profissional, na verdade, aliás, quando eu dou curso pela ESA, aqui de Santana, e eu falo muito isso, quando a pessoa, se realmente ela quer ser síndico e lê o artigo 1348, é aí a hora que ele vai decidir se ele fica ou se ele pula fora, né? Porque as responsabilidades são inúmeras e vão além ainda na esfera previdenciária, tributária, não só civil criminal, né? E isso que você falou é muito importante, porque hoje, além da gente ter um crescimento, né, de conhecimento daqueles que querem se tornar mais, ter mais conhecimento na área mesmo para ser síndico, para gerir de forma correta um condomínio e devidamente assessorado, os condôminos também estão mais exigentes hoje, né? Sim. Por isso que também é um nicho de mercado, né? Hoje eu também sou muito consultada quando dizem, olha, o meu síndico fez assim, fez assado, mas isso está certo? Porque as pessoas também têm buscado informação, né? Cada vez mais, o síndico que realmente quer ser síndico, ele tem que saber das obrigações dele e das responsabilidades. Não adianta hoje essa questão, eu sou síndico profissional, pego 2, 3 condomínios que pagam razoavelmente bem diante da condição da grande maioria do país, e vou lá uma vez por semana e pronto. Não é bem assim, né? Ali tem inúmeras responsabilidades e vidas que estão sob os seus cuidados. E os condôminos estão bem mais atentos também. Até quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, a Tânia, ela pede indicações de cursos e tal, mas para a gente não ser aí deselegante ou para ficar fazendo comerciais e tal de cursos em si, eu acho que o seu livro dá uma bela de uma norteada para auxiliar aí tanto o advogado, quanto o síndico, quanto o gerente, assim como ela pode contatá-lo depois para procurar os cursos que tenham, de fato, pessoas bem conceituadas no mercado, né? E pessoas que se dispõem a fazer isso que você está fazendo hoje aqui, que é compartilhar o seu conhecimento e não olhar o advogado como concorrente, mas sim como um aliado, né? Porque você poderia falar assim, olha, eu tenho muita experiência, eu tenho conhecimento, eu já tenho os meus clientes, eu vou guardar tudo isso para mim. Não, você está aqui dizendo para concorrentes seus, né? Entre aspas, no bom sentido, somos todos colegas de profissão, mas todos temos que ter clientes e sobreviver, dizendo, olha, vai por esse caminho, porque esse caminho dá certo. Tem um monte de coisas, um leque de opções aí na área condominial, desde que você se especialize, que você seja ético e por aí por diante. Então, eu acho interessante isso, que hoje todos temos que estar especializados, porque o cliente também pede isso, seja ele o síndico, seja ele o condômino. Verdade. A grande realidade, Suzy, eu penso até como advogado e eu sou muito espiritualizado, né? Tenho a nítida noção que nós estamos nessa dimensão aqui de mera passagem e daqui uns dias nós vamos embora e vão ficar todas as vaidades e vai ficar apenas um endereço de um número, de uma data em algum lugar qualquer aí e não vai valer nada você passar por essa dimensão e não poder compartilhar um pouco do conhecimento. De que vale você ter um vasto conhecimento, né? Eu tenho o meu conhecimento, eu me orgulho sempre de dizer, eu venho da prática, eu sou um advogado que venho da prática, né? E até falando nisso aí, ó, eu estou lançando agora, isso aqui é um protótipo de um livro que eu vou lançar agora,
que é a advocacia condominial, manual prático da advocacia condominial, tá? Isso aqui tá nesse momento aqui eu estou fazendo as correções de português, então que a gente às vezes é meio burrinho também, escreve um pouquinho errado, né? Então eu estou fazendo as correções aqui, e isso aqui vai, em breve agora vai ser lançado. E esse livro eu estou lançando ele justamente para orientar, para ensinar os advogados a advogar no direito condominial, mostrar esse nicho para o advogado, que ele tem oportunidade não só para advogar para condomínio, ele pode especializar em direito condominial, advogar para construtoras, né? Cada construtora, todo dia tem uma construtora fazendo uma incorporação imobiliária, se prepara, vai lá mostrar para eles que você é competente nessa área, né? Tem um monte de administradora, vai lá conversar, vê se consegue administrar lá, advogar para essa administradora, um monte de condomínios, né? Um monte, né? Tem condomínio para todos, né? Enfim, tem um monte de condôminos, então, quer dizer, é um mar de oportunidades que nós temos que aproveitar isso aí, né? Então, eu gosto muito de compartilhar esse conhecimento, mostrar esse mercado para todos os colegas, e nós estamos num momento, sim, de transformação, é um novo nicho do mercado, o direito condominial, assim como o direito de startup, por exemplo, né? Quem falava de direito de startup? O direito condominial, ele veio junto com essa quarta revolução industrial, né? Se você pegar esses vídeos que falam sobre a quarta revolução industrial, nós vamos muito mais viver em home office daqui a um tempo. As pessoas vão viver em grandes condomínios, com administradores, viver em casa, e você vai estar ali. Então, quer dizer, essa forma de viver em condomínio é inevitável, né? Se você pegar essas grandes metrópoles aí que estão nascendo hoje, pega Dubai, por exemplo, vê se lá em Dubai tem um barzinho lá na esquina, não tem, né? Você vai pegar, são grandes condomínios, grandes corporações, e hoje, a gente falando em condomínio, por exemplo, um shopping center é um condomínio, ele precisa de um gestor, tem lojista, tem problemas, tem áreas comuns, tem área privativa, precisa de um advogado. Então, quer dizer, não é só o condomínio, aquela ideia que nós temos fixa na cabeça, não é só o condomínio em edifício, é um mar de oportunidade que você tem que se preparar para esse mercado, e esse mercado vem com tudo aí. Agora, precisamos nos preparar. Cursos de especialização tem um monte aí, muito bons mesmo. Agora, você tem que ver quem são os professores, né? Que aí olhar o currículo, ver se o cidadão tem capacidade mesmo ou não, porque senão, às vezes, você acaba gastando seu dinheiro à toa. Mas, para finalizar, eu só gostaria de falar que a advocacia condominial, ele vem com essa quarta revolução industrial, é um bom nicho para o advogado, tá? E nós estamos enfrentando algum problema de ética e exercício ilegal na profissão, na advocacia. O jovem advogado, até mesmo nós, enfrentamos algumas barreiras aí, justamente por administradoras, por antecipadoras de receita, junto aos condomínios, mas nós temos que ser atuantes, temos que empunhar a bandeira do direito condominial, denunciar, né? Esqueci o nome do jurista, aquele que falava que o advogado, a profissão de advogado não é para covarde. Então, quer dizer, se você vê alguém oferecendo o serviço do advogado, denuncia, né? Nós, às vezes, reclamamos muito que a OAB não faz nada, mas e aí? A OAB só funciona impulsionada, você tem que provocar o TED, o Tribunal de Ética, você tem que ir lá e denunciar, né? Aquela administradora está oferecendo um combozinho aí, um combo feliz, né? Administração, contabilidade, advocacia, tudo. Opa, advocacia é do advogado, é nossa. Você quer anunciar algum serviço, você faça, mas advocacia não, tem que denunciar. Aí a OAB vai trabalhar. Esse é um oferecimento, exercício legal de uma profissão, cabe até uma ação civil pública. Enfim, nós temos esse problema. E, por último, eu gostaria de falar desse projeto de lei, o PL 1513, que muito me orgulha desse PL. Esse PL nasceu, Suzy, nasceu de uma ideia num congresso que teve em São Paulo, parece 2018,
quando era o Nutti ainda era o presidente da CUT, quando existia a nossa Comissão de Direito Condominial em São Paulo, que lamentavelmente abortaram, mas nós precisamos trazer à tona a primeira Comissão de Direito Condominial do Brasil. Aqui do Mato Grosso foi a segunda, né? Então, veja bem, é um retrocesso aí, mas enfim, precisamos reativar essa primeira. Foi o que o doutor Silvio Capanema participou. Então, lá nesse congresso, eu conversando com o professor Silvio Capanema, que eu tive a honra de ser amigo dele e tal, conversando com ele, professor, o que o senhor acha de ter um visto de um advogado na convenção, no regimento interno, tal qual tem no direito empresarial, naqueles vistos das sociedades, dos estatutos de associação? E, cara, é interessante isso aí, boa ideia, podia levar à frente. Aí eu comecei a falar, e daí como eu fiz um anteprojeto na nossa comissão, discuti com outros colegas também de comissão, me chamaram como doido, falou, não, você é doido, isso não vai virar nada. Aí eu comecei a mandar para um monte de político, ficou uns 2 anos, até que um dia o meu queridíssimo amigo Alfredo Scaff falou, Zain, sabe aquele PL que você, aquele projeto lá de lei que você mandou para mim, achei interessante, mandei para um deputado e já está apresentado, está aqui. Falei, aleluia, graças a Deus. Enfim, hoje nós temos esse PL 1513, que na realidade ele vai sim trazer um nicho para o advogado, né? Mas o próprio texto constitucional diz que o advogado ele é indispensável. Ele poderia usar qualquer outra palavra, como disse o deputado Tradi. Né? O texto legal poderia usar qualquer outra palavra, mas ela usou indispensável à administração da justiça. Então, esse PL, mesmo que fosse para trazer um nicho só para advogado, já estava valendo, porque a nossa profissão ela é indispensável para a pacificação, né? Para o equilíbrio das normas. Mas esse PL ele não vai trazer só um nicho para advogado, ele vai trazer também uma segurança jurídica para quem está habitando essas multipropriedades. Pensa bem, todos esses quesitos que nós falamos agora aqui, que precisa ter numa convenção condominial, a partir do momento que você tem uma convenção, que tem um especialista analisando, que vai que vai visar aquela convenção, aquele regimento interno, por certo, ele vai procurar transplantar tudo isso aqui que nós falamos para essas convenções condominiais. E, por óbvio, você tendo uma convenção condominial justa, com normas atuais, você vai ter muito mais pacificação no seu condomínio. Bom, doutoras, era isso que eu tinha para falar e nós poderíamos ficar conversando muito mais tempo aqui, mas eu sei que o tempo é curto, às vezes as pessoas querem fazer algumas perguntas, nós estamos aí à disposição. E em complemento também ao que você falou aí do projeto de lei, um dos deveres do advogado também é buscar a conciliação, né? E apaziguar os ânimos aí, por isso que também a figura do advogado é muito importante na esfera extrajudicial, inclusive na parte condominial, para fazer uma cobrança, para conversar, para dialogar, para analisar a documentação, e aí com o projeto de lei, para evitar a judicialização de cláusulas abusivas que tem inúmeras convenções aí, como, por exemplo, a construtora ficar isenta de pagar o condomínio enquanto não vender todas as suas unidades, ou pagar 50%, dentre várias outras, né? E essas questões vão parar nos tribunais, assoberbando ainda mais com discussão que poderia ter sido evitada se fosse elaborada por um profissional habilitado. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho... Aqui, na verdade, são inúmeros elogios. O pessoal aqui está agradecendo muito a sua presença. Não temos perguntas assim sobre o que foi dito aqui hoje, é só a indicação do curso, mas eu creio que foi sensacional. Como você falou, a gente poderia ficar aqui até muito tarde, e o pessoal aqui realmente está pedindo aí fazer coro lá para que esse projeto seja aprovado, e reiterando o quanto a advocacia é importante, o quanto a advocacia condominial também é,
e merece respeito, né? E porque nos especializamos para dar o melhor. E, Miguel, eu só tenho a te agradecer pelo pronto atendimento do meu convite e agradecer ao OAB Santana, que sempre deixa a gente trabalhar de forma muito livre e trazendo sempre apoiando. Todas as ideias que eu lanço lá são apoiadas pelo Dr. Peter, pela doutora Cláudia, pelos demais da diretoria. O meu curso pela ESA saiu graças ao presidente da ESA, o doutor Olício Mateus, porque eles entenderam todos a importância da advocacia condominial e sempre dão margem. Toda vez que eu falo, eu quero falar de direito imobiliário, eu quero falar de condomínio, vamos fazer, pode fazer. Suzy, Oi. Desculpa te cortar, mas falando em curso, né? E aí no gancho de tudo que o Dr. Miguel Zen falou, da importância do conhecimento, da gente buscar, né, de valorizar o trabalho do advogado, a moça perguntou aqui indicação de cursos, e o seu curso, teremos esse ano ainda ou esse ano já encerrou? Não, vamos fazer mais um agora, para o segundo semestre. Aí a Tânia, que pediu informações, Tânia Faga, de curso, tem esse também. O Dr. Miguel sempre tem também. E então, já pelo tardar da hora, eu vou fazer as devidas convocações acerca do curso, sempre tem, acompanhem o Instagram da comissão de Direito Imobiliário e Condominial, que a gente sempre traz notícias e cursos e eventos e palestras. Tem o meu também, o Suzy Paula 1, tem o do Dr. Miguel. E o Dr. Miguel, mais uma vez, eu quero agradecer a doutora Cláudia, ao Dr. Mateus, que está aqui também nos auxiliando hoje, e a todos que nos acompanharam. Chegamos a 340 pessoas, e isso fica, essa palestra, esse encontro, né? Foi muito mais que uma palestra, é um bate-papo, é troca de conhecimento, de experiência, aprendizado. Fica disponível aqui no YouTube da OAB Santana. E boa noite a todos e muitíssimo obrigada. Boa noite, doutor Miguel, obrigada aí pela presença, parabéns, Suzy, e também convido a todos também a participar da sua comissão, né, doutora Suzy? Se quiser mais informação e estudar junto ali, que o pessoal ali estuda e trabalha para valer, né? E parabéns aí, parabéns, professor Miguel, parabéns, Suzy, boa noite a todos. Boa noite, obrigado mesmo aí pelo convite, estou sempre à disposição aqui para falar. Se for para falar de direito condominial, pode me chamar que eu vou. Um forte abraço para vocês. Lembrando, sexta-feira nós vamos ter uma super live aí também, falando sobre esse importante PL 1513, e estarão junto conosco vários advogados condominiais do Brasil, representando a advocacia condominial do Brasil. Um forte abraço a todos, até mais. Até mais. Boa noite, obrigada. Boa noite, até.